Glória a Deus. A paz de Cristo Jesus, irmãos. Amém? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Aqui a tela. Aumentar um pouquinho. Opa. Aí. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui. Amém? Bendito seja o Deus eterno. A Ele todo louvor, toda glória e todo domínio. Eu sou o pastor Van. Eu quero apenas dar uma continuidade, agradecer a Deus por esta rica oportunidade de poder compartilhar com você as revelações do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Através das cartas de Paulo e através também de algumas cartas de Pedro, Tiago, João, sobre a vinda de Jesus. O fim estava próximo. O fim de todas as coisas, segundo Pedro, aqui, desta geração, está muito próximo. Deixa eu colocar aqui para você o que diz aqui em algumas versões. Olha só, nesta versão aqui, corrigida fiel, diz: em verdade vos digo que não passará perdão, meu irmão, perdão. Aqui faz parte do tema, né? Mas vamos aqui em 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então veja que essa versão, todas elas concordam, afirmam, têm o mesmo pensamento, a mesma finalidade, de que o fim de todas as coisas estava próximo. Por quê? Porque Jesus disse que não passaria a geração de contemporâneos dele, de Pedro, de Paulo e de João, sem que todas estas coisas, ou até que todas estas coisas acontecessem. Então, o fim de tudo estava próximo. Então, eles iriam passar a grande tribulação, princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e, em seguida, o estabelecimento completo, total do reino de Cristo e de Deus, né? E Jerusalém do céu seria estabelecida para sempre. Mas o fim, né, diz Pedro, de todas as coisas estava próximo. Ele diz aqui também, em outra versão, né, aqui, deixa eu ver, King James, essa que nós estamos lendo. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, para eles, para a geração dele. Também aqui, deixa eu ver aqui, versão internacional, o fim de todas as coisas está próximo. Está vendo que eles não omitem, nem mentem, como omitem e mentem, né, a religião da religião evangélica, testemunho de Jeová e o adventismo do sétimo dia. O fim estava próximo mesmo e terminou em 70. Aqui também, vamos ver aqui, essa versão aqui também, versão transformadora, que diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Então Pedro estava falando para a sua igreja de contemporâneos, seus irmãos ali que tinham acabado de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ok? Aí Pedro, pela revelação que ele teve, que ele estava lá no sermão, olha só, por que Pedro disse isso? Porque ele estava nesse sermão aqui, ó, versículo 2, que diz: Jesus respondendo, está vendo estas construções, serão completamente destruídas, não restará pedra sobre pedra. Aí ele diz o 3, mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro ouviu de Jesus, presta atenção aqui, Pedro ouviu estas palavras de Jesus, aí ele vai dar o sermão todinho. Quando chega no versículo 30, olha só, ele vai dizer, não vai pedra sobre pedra, filho contra pai, haverá grandes terremotos, perseguição, aquele que perseverar, falsos profetas, está cheio hoje nos templos, falsos profetas, e assim vai. Aí quando ele diz princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, tudo inseria dentro desta geração aqui, ó, versículo 30. Pedro aqui, ó,
Pedro está presente, ouvindo. Aí ele diz, versículo 30, eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. É difícil, doutor Dianés, entender isto, esta revelação? Ah, não, você não pode dizer isso porque você não está de gravata e paletó e sapatinho preto. Você não pode afirmar isso porque você não conhece o grego clássico, o grego koineu, o grego bisqueu. Você não pode dizer estas coisas, afirmar, meu irmão, porque a placa da tua igreja não é renomada. Tu não tem nome renomado, teu salário não é um bom salário de 20, 25 mil reais, então tu não pode afirmar isso. É assim ou não é? É. Por causa da placa da igreja, tá lá. Perdão. Deixa eu me corrigir aqui. Por causa da placa da instituição. Eles chamam instituição placa denominacional de igreja. Vamos à minha igreja. Não dá. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará. Então, todos os acontecimentos, inclusive a vinda de Jesus, a segunda vinda do Filho do Homem, estava inserida nesta geração. Nesta geração que é Geneá. Vou falar isso aqui já. O termo grego Geneá, Genos, Genema, tudo isso tem um significado, tem um sentido, tem uma revelação. Ok? Então Pedro diz isso aqui, Pedro estava lá. Você viu que Pedro estava lá no versículo 3, ouviu esta palavra de Jesus, que esta geração seria de contemporânea à geração de Pedro, de Paulo e de João. Aí Pedro chega e dá esta revelação aqui, ó, para a sua igreja. Pedro diz à sua igreja, aqui, ó, o fim de todas as coisas está próximo. Por quê? Porque a geração estava passando. Jesus estava no ano 30, Pedro já está aqui quase no ano 70, quando ele escreve isso aqui. Estava mais próximo. O fim de todas as coisas está. Não é estará no futuro, está presente. Está próximo. Beleza? Agora, deixa eu pegar meu caderninho aqui, que é uma bênção, né? Aqui eu anoto tudo, escrevo tudo. Aí a memória já não é muito boa, né? Já passou dos 55, então já tem que ter aqui uma ajudazinha, né, da escrita para poder trazer a memória e lembrar. Mas o fim de todas as coisas, diz Pedro aqui, preste atenção aqui, ó. O fim de todas as coisas, né? O fim daquela geração, o fim de tudo. Princípio de dores, grande tribulação, vinda de Jesus e o reino de Cristo firmado para sempre. A nova Jerusalém. Então, Pedro escreve aqui, o fim de todas as coisas. No grego está escrito assim, totelos engiken. Totelos engiken. Irmãos, às vezes, né, a gente ouve falar, eu tenho visto, assistido, dezenas e dezenas de estudos. Eu fiz um cursozinho de grego básico, via internet, né, via YouTube e tal. Aprendi um pouco. Pesquisas, muitos estudos. Eu tenho alguns professores aí no YouTube, excelentes. Né, eu não vou citar o nome para não pecar, não errar, né, não magoar. Excelentes. Que eu também acompanhei, peguei, passei noites e mais noites e mais noites e mais noites e mais noites, dias, meses e anos, e ainda hoje pesquiso. Não conheço, não sou professor, mas eu consigo, né, entender um pouco na minha compreensão, né, para que para que a gente não seja enganado, né, por essa teologia barata, enganosa, religiosa, futurista. Então, o fim de todas as... Sim, e alguns professores ainda erram, gaguejam quando vai falar alguns termos, algumas palavras gregas, quando vai ler o texto grego,
né? Eles erram, eles ainda têm dúvidas na afirmação, quanto mais eu, que sou um simples aluno, né? Um estudante, né? Do grego, do Novo Testamento. Então, o fim de todas as coisas está próximo, totelos engiken. Agora, telos, o fim, cadê? O fim, aqui ó, fim, rotelos, o fim, totelos, o fim, é um substantivo neutro, que Pedro usa aqui, um substantivo neutro, que neste contexto, usado para término, cessação, conclusão. Pedro estava dizendo que todas as coisas iriam cessar. Pedro estava dizendo que todas as coisas estavam na sua conclusão. Pedro estava dizendo que todas as coisas estavam no seu término. Pedro disse, olha, tudo está terminando, tudo está chegando no fim, tudo está sendo concluído. Era isso que Pedro estava dizendo. Por quê? Totelos, o fim, ok? E isso Pedro estava dizendo, olhando para 70, e não para o ano 2000, doutor. E não para o ano 2050, 2030, 2040. Não, Pedro estava olhando para 70 e disse, totelos, estamos concluindo este século. Então, estamos concluindo esta geração. Esta geração está chegando ao fim, está cessando, ok? É verdade que no capítulo 13, vamos ver o que significa o fim, telos, né? Olha os versículos aqui. Capítulo 13 de Marcos. Marcos 13. Vamos ver aqui, vamos concluir este estudo. Marcos 13, versículo 7. Que diz: vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim totelos. Não será, não terá ainda a conclusão, não ainda vai terminar essa luta de vocês. Vocês, testemunho de Jeová, vocês que Jesus está falando aqui, vocês, adventismo do sétimo dia, vocês estavam lá. Os evangélicos dos dias atuais estavam lá. Foi vocês que ouviram isso aqui de Jesus. Não dá. Vocês ouvirão falar de guerras. Eles, a geração dos discípulos de Jesus, a geração contemporânea. Jesus estava falando para Geneá, aquela geração. Vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Testemunho de Jeová, não entre em pânico. Os religiosos evangélicos e adventismo do sétimo dia, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Não será o fim totelos, ok? Romanos 10, olha só. Romanos 10, totelos, o fim. Versículo 4 diz: pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Deixa eu colocar aqui nesta versão, para você entender, corrigida fiel, ele diz, porque o fim da lei, totelos, que está lá no grego, no original, é totelos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim, a conclusão, o término da lei é Cristo. Então, o fim estava próximo. Outra aqui, Hebreus 7,3. Hebreus, capítulo 7, versículo 3, que diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim, telos. Ele não teve término, não teve conclusão, ok? Não teve fim, certo? Não cessou os dias dele, sem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus,
permanece sacerdote para sempre. Então, telos, sem fim, sem término, sem cessação. Ok? Então, aqui, quando fala em Romanos 10, bom, mas vamos continuar aqui. Então, voltando lá para Pedro, 1 Pedro, ok? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz: e já está próximo o fim de todas as coisas. Próximo o fim. Totelos em Giken. O fim de todas as coisas. Agora, próximo o fim. Então Pedro, baseado no que ele ouviu do seu mestre Jesus, no sermão profético, sermão da montanha, sermão escatológico, ele estava lá com Pedro, Tiago, João, e Jesus disse: não passará esta geração. Então Pedro, alicerçado, convicto da mensagem do mestre, sabia que aquela geração iria passar. E todos os eventos, todos os acontecimentos escatológicos falados por Jesus, seu mestre, teria que acontecer naquela geração. Aí Pedro vai concluir: o fim está próximo. O fim de quê? De todas as coisas profetizadas dentro do sermão escatológico de Jesus. Pedro ouviu, você viu, Marcos capítulo 13, versículo 3. Bom, então, quando ele diz aqui o fim, né? Aqui, ó, já está próximo o fim, totelos, próximo. Pedro, ele usa, né, um verbo grego engidzo. Isto é um verbo grego, aqui, ó, próximo. E você vai perceber que não é para 2000 anos. Este verbo que Pedro usou aqui, engidzo, para próximo, não foi para os nossos dias. E não será para, pior ainda, para os dias futuros. Pedro estava se referindo a 70, a próximo a meses ou alguns poucos anos, que estava se avizinhando, se aproximando de 70, da grande tribulação. Por isso que ele diz: próximo o fim de todas as coisas. Está próximo o fim de todas as coisas. Então Pedro usa aqui um verbo grego, né, engidzo, para dizer que o fim estava se aproximando. Ou seja, o fim estava muito próximo. É o mesmo que isso aqui, ó, Mateus 21, 1. Olha só, é o mesmo que você lê isso aqui, Mateus 21, versículo 1 diz: e quando se aproximaram de Jerusalém, aqui estava próximo de Jerusalém, Jesus e os discípulos, quando eles se aproximavam, estava próximo, engidzo, aqui é engidzo, próximo, perto, muito próximo. É o mesmo que Pedro usa lá no capítulo 4, versículo 1 Pedro 4, 7. Próximo está o fim de todas as coisas. Próximo engidzo, muito próximo aqui. Também Lucas 18, 35. Olha, próximo. É o mesmo aqui. Lucas 18, 35. Que ele diz: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, próximo, engidzo, perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, ok? Então, você vai perceber que este próximo que Pedro usa lá, deixa eu ver se tem outro aqui. Bom, então aqui, este próximo de Pedro, vamos voltar lá para Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, né? E já está próximo o fim de todas as coisas. Você vai perceber que, quando Pedro usa este verbo engidzo, ele está dizendo que é referente às coisas ou tempo que estava se aproximando do ano 70. Que tudo estava terminando. Que aquela geração estava terminando, passando, e que todas as coisas teriam que acontecer naquela geração. Por quê?
porque o tempo estava próximo. Próximo. Não dá, não adianta enrolar na escolinha dominical, não adianta você dizer, não, mas porque aqui o verbo é uma adjunta de nominal verbial, é o verbo aditivo, é um verbo sem aditivo, é um verbo, é um prosélito, não adianta. Não venha com seu enroleixo para cá, não. Pedro diz aqui, é isto aqui, é esta tradução aqui. É o que está escrito. E próximo ali é referente, Pedro estava falando com seus irmãos contemporâneos, se referindo de que as coisas estavam terminando, aconteceu, o tempo estava próximo, o tempo referindo a 70. A grande tribulação e a vinda de Jesus que ocorreu no ano 70. Então, Pedro se refere a isto aqui. Mateus 3:2, Mateus capítulo 3, versículo 2, ele diz, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo aqui para a religião evangélica, para os adventistas do sétimo, os teólogos, doutores adventistas do sétimo dia. Próximo 3.000 anos. Como um disse aí, não, vai acontecer uma coisa aí, né, daqui a 5 anos, mas eu não digo que Jesus vem daqui a 5 anos, 200 anos. Diga que Jesus vem amanhã, doutor, para que o senhor esteja vivo. Diga que Jesus vem daqui a 20 anos, quando o senhor estiver vivo. Por quê? Porque o senhor vai passar a maior vergonha da vida. Jesus não vem, porque ele já veio no ano 70. Quem disse isso foi ele. Eu vou provar para os senhores doutores da lei. Vamos lá. Então aqui, o reino estava próximo. O reino para os judeus, que foi estabelecido para sempre no ano 70. Capítulo 4 de Mateus, versículo 17, que diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo aqui é enguidzo, para dizer que estava muito próximo, segundo Pedro, o fim estava próximo, o reino estava próximo, ok? Enguidzo, muito perto, de 50, 60, 62, 64, para Mateus estava no ano, Jesus no ano 30 e próximo para o ano 70, agora próximo para o ano 2000. Eu não entendia, eu era cego, cheio de obstáculos religiosos na minha mente, que chama de véu, Paulo chama de véu, 2 Coríntios capítulo 3. Mas hoje eu fico, meu Deus, como eu fui cego, como eu fui enganado, 28 anos dentro de uma religião, sentado na escolinha dominical, ensinando que este próximo aqui era 2.000, 2.500, 3.000 anos. Quando Pedro diz que o fim de todas as coisas estava se aproximando do ano 70. Quando Jesus disse que voltaria no ano 70. Está doido para saber, testemunho de Jeová, a religião evangélica está doida para saber, para entender esta revelação. Os teólogos, doutores de anéis do Adventismo do sétimo dia, aguarde. Então vamos lá. Romanos 10, 7. Vamos aqui, estou já concluindo. Romanos capítulo 10, versículo 7, que diz... Romanos, não, 10, 7 não. Mateus 10, 7. Mateus 10, 7. Mateus 10, 7 diz, e indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus, né? É chegado porque estava muito, muito próximo o reino dos céus, certo? Para eles lá, para nós, já está estabelecido. O reino já é verdadeiro, já está estabelecido, o reino já existe, o reino é real. Morrendo aqui, corpo glorioso, né? É só atravessar esta passagem, esta porta, e você já atravessa num corpo incorruptível, glorioso. Esta carne velha, podre, Jesus disse, não serve para nada.
Marcos 1,15. Marcos, vamos ler mais este aqui. Marcos capítulo 1, versículo 15. Certo? E dizendo, o tempo está cumprido e, né, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No Evangelho do Reino, o Evangelho da graça é eterno. Bom, você ainda pode ler, né? Então, em Gidzo é aquilo ali que Pedro disse, certo? É 1 Pedro, capítulo... Sim, aqui você ainda pode ler Lucas 21, 8, 20, 28, Romanos 13, 12, Hebreus 10, 25, Tiago 5, 8. Vamos ver o que aqui diz ainda Tiago, capítulo 5, versículo 8. Que diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já é vinda, a vinda do Senhor está muito longe. Está mais de 2000 anos, segundo a religião evangélica, testemunha de Jeová e o adventismo do sétimo dia. Isto aqui é dias muito futuro. Olha o dedão. Procura saber, você interessado no grego, o que significa esta próxima aqui, o próximo. Porque a vinda do Senhor está próxima. Vai lá, procura lá para saber. Então, olha o que Tiago diz. Eles sabiam, presta atenção, eles, os discípulos de Jesus, sabiam que tudo isto aqui, presta atenção aqui agora, que toda esta vinda do Senhor, princípio de dores e grande tribulação, tudo isto aqui está dentro, contido, firmado, amarrado, dentro disso aqui que Jesus falou. Ó. Preste atenção, a vinda do Senhor está próxima, próxima para eles lá. Está dentro disso aqui, ó, Mateus 24, 34. Veja se não bate. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aquilo que eu falei no estudo anterior. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver que aqui está princípio de dores dentro dessa geração. Princípio de dores, grande tribulação, vinda de Jesus e o estabelecimento eterno do reino de Cristo e de Deus dentro desta geração. E esta geração aqui eu vou provar para você no próximo estudo, que esta geração é a geração, foi, pretérito, passado, que esta geração foi a geração de contemporâneos, porque no grego está genea, geração de contemporâneo. Então, sim, detalhe, dentro desse contexto de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, quando se trata aqui desta geração, genea, dizendo que geração de contemporâneos. Então, esta geração aqui, Pedro diz lá, que todas as coisas, certo? Então, todo esse contexto, o fim de tudo está dentro desta geração. Teria que ocorrer nesta geração, na geração dos discípulos de Pedro, de Paulo, de João, de Jesus, de Maria, de José, de Tiago, de Judas, daquela geração de contemporâneos. Então, para concluir agora, voltando lá para Pedro, entenda Pedro. Pedro disse aqui, ó, capítulo 4, versículo 7. E está próximo o fim de todas as coisas. A conclusão, o término, né, de todas as coisas. Amém? Espero que você esteja entendendo. No próximo estudo, certo? Eu vou terminar isto aqui. A gente vai entender o que significa genear, né? Porque Pedro usou esses termos aqui, genos, geena e geneas. Eles usaram essa terminologia grega para diferenciar raça, gerações, que mais? Nascimento, descendência, prole e geração de contemporâneos. Então eles sabiam diferenciar o que é raça, o que é prole, o que é nascimento,
descendência e geração de contemporâneo. Os discípulos sabiam. Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, Tiago, Judas, eles sabiam. Agora, a religião forçosamente, tanto a religião evangélica, Testemunha de Jeová, que são as três principais, e Adventista do sétimo dia, eles forçam este DNA para dizer que não é geração de contemporâneo. Mais uma vez, repito, né? Se, porventura, eles disserem que esta geração aqui, afirmarem, né, que esta geração aqui é geração de contemporâneo, esta geração aqui, acabou. Eles estão afirmando que Jesus veio. E os seus montões de livros, que eles disseram que aqui não é geração de contemporâneo. E olhe que alguns teólogos das religiões afirmam que é geração de contemporâneo. Mas, tem sempre um mais. Mas, geração de contemporâneo, mas é o seguinte, é contemporâneo, mas é uma geração que vai permanecer até a vinda de Jesus. Homem, se é geração de contemporâneo, acabou em 70. Como assim, pastor? Eu vou mostrar para você. Então nós vamos ver que eles sabiam sim. Se eles colocaram aqui Geneá como geração de contemporâneo, eles colocaram também Geena e Genós como raça, como descendência, família, prole, nascimento. Beleza? Próximo estudo. Vai ser um pouquinho chato, porque eu vou ter que entrar um pouquinho no grego, né? Algumas terminologias gregas, para a gente poder entender que geração de contemporâneo, Jesus veio em 70. Amém? Deus te abençoe. Tá aí o like aí, confirma aí, compartilha. E você que ainda não é inscrito, está me vendo, assistindo pela primeira vez, acompanha na sua Bíblia, em qualquer tradução, acompanha, né? Até mesmo nas Testemunhas de Jeová. Pode acompanhar na sua tradução do Novo Mundo, que eu tenho uma ali, tá ali no cantinho ali, ó, lá no cantinho, tá certo? E faço bons estudos por ela também. Agora, se inscreva no canal. Pela primeira vez, se inscreva no canal. Eu vou deixar aqui para você meditar 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz: e já está próximo, e estava mesmo, e findou, foi concluído tudo que estava preparado para acontecer. Princípio de dores, grande tribulação, a vinda de Jesus, a segunda vinda e o estabelecimento do reino eterno de Cristo e de Deus, seu Pai, para a glória de Deus. Então, e já está próximo o fim de todas as coisas. Amém? Então, compartilha, ora pelo teu irmão Van, e o próximo estudo, na próxima mensagem, nós vamos saber melhor o que significa Geneá, Geena e Genós, os termos gregos para geração, para família, para raça, a diferença entre geração de contemporâneo e raça dentro do texto grego. Amém? Deus te abençoe grandemente. Olha só, o fim já chegou e a vinda de Jesus foi em 70. A escatologia, ela é consumada.